Noite. Em resposta às perguntas a respeito da retradução feitas pela Caroline, Lisa, César, Verena, Maria Caroline, Catarina e Ana Magda, eu vou agora procurar respondê-las nesse próximo vídeo. Antes de mais nada, quero agradecer aqui publicamente ao Tiago Matos pela gravação do vídeo. Ele que eu tive a honra, o prazer, a satisfação de acompanhá-lo desde o mestrado, no doutorado, no pós-doc, e que hoje é professor do Cefet lá de Minas. Como vocês puderam ver no vídeo, alguém muito bem preparado e que tem desenvolvido essa reflexão sobre a retradução de uma maneira muito própria e muito consistente. Para poupá-lo desse trabalho, eu mesmo vou responder as perguntas. Caso vocês não se sintam contemplados com as minhas respostas, vocês podem me encaminhar mais algumas perguntas e eu reencaminho essas perguntas para o Tiago responder, se ele estiver podendo, tá bom? Mas interessante foi que 4 das 7 perguntas giram em torno do espaço da retradução, sobre os limites desse conceito, sobre a dificuldade ou alcance, né, desse conceito. Isso é a pergunta tanto da Caroline quanto da Lisa. O César e a Verena, que trabalham com tradução de literatura e poesia chinesa, que é um assunto muito interessante, muito desafiador, se perguntam sobre também qual seria o papel dessa tradução indireta na definição da recepção de uma determinada obra, e o que seria de fato uma retradução, uma vez que nós afirmamos no nosso artigo que pode-se considerar a retradução de um texto que, mesmo que ele não tenha sido ainda traduzido, se outros textos desse mesmo autor já tivessem sido traduzidos. Então, esse conceito nos foi especialmente útil e nos parece especialmente interessante, porque pensar a retradução não como uma relação texto-texto, mas pensar isso como um espaço, como um lugar de produção de contexto, nos ajudou, nos permitiu articular e colocar em relação aspectos da literatura nacional, aspectos da crítica, da recepção crítica, uma discussão sobre a própria constituição do sistema literário e o lugar que aquela obra específica daquele autor que está sendo traduzido, como ela circulou e como a gente acha que ela pode circular levando em conta a nossa historicidade. Então, é óbvio que, como qualquer conceito, o conceito de retradução também vai ter as suas limitações. E talvez a maior delas seja a dificuldade de definir quais são os elementos que constituem esse contexto. E aí a resposta é o seguinte: eles não são necessariamente sempre os mesmos. Para cada obra específica, você tem que olhar qual é a recepção daquela obra, qual é a recepção daquele autor. E, de fato, sim, essas traduções indiretas, tentando responder um pouco a pergunta do César, sim, essas traduções indiretas que foram feitas da literatura chinesa ao longo dos anos, elas foram constituindo um repertório de possibilidades poéticas, de possibilidades imagéticas, que informam todo o projeto de tradução de poesia chinesa que se faça hoje no Brasil, que tenha um mínimo de cuidado em repertoriar as soluções que foram tomadas anteriormente. E acho, César, que você tem muita razão e que você deve explorar esse aspecto quando você se pergunta sobre em que medida as soluções encontradas no inglês e no francês para as soluções de traduções de poemas chineses, elas se infiltraram, elas informam as traduções que foram feitas desse tipo de poesia no Brasil. Então eu acho que ter consciência disso, e quanto mais você conseguir ter acesso a essas traduções indiretas, às fontes, aos textos fontes, ou seja, o texto em inglês, o texto em francês, mais você vai poder enriquecer a sua reflexão, sabendo que, de fato, a produção
desse espaço da retradução, ele vai ser limitado pelas informações que você conseguir reunir e vai ter o alcance e a força da maneira como você for capaz de articulá-los. E aí a pergunta da Verena, no final, uma pergunta bem capciosa e bem difícil de responder, mas muito pertinente como pergunta, que é o que é retradução, pensando dentro desse espaço da retradução. E a resposta é: não existe uma resposta. Depende da maneira como você concebe. Mesmo a tradução, você, para muita gente, o que uns chamam de tradução, outros vão chamar de transcriação, ou vão chamar de emulação, ou vão chamar de adaptação, ou vão chamar de manipulação. Ou seja, vai depender do escopo teórico com o qual você trabalha. No nosso caso, nós consideramos uma retradução toda primeira tradução de uma obra, mas não da obra específica, de uma obra de um determinado autor. Então, se você já tem um romance de um determinado autor traduzido, você já tem uma obra. O próprio Guimarães Rosa, ele dizia que ele se interessava sobretudo em acompanhar a primeira tradução de cada uma de suas obras para uma língua, seja ela qual for. E uma vez feito isso, ele abria o campo para que os tradutores pudessem problematizar suas escolhas a partir daquela referência que já está dada. Isso, de algum modo, toca também na questão que a Maria Carolina se coloca sobre a dimensão ética que poderia existir na retradução. É óbvio que existe um ethos do retraduzir. O ethos do retraduzir, ele é um desdobramento de um ethos do traduzir. Ou seja, dependendo da maneira como você entende o seu trabalho, como uma retradução informada, ou como uma tradução que não sequer influenciada pelas traduções anteriores, você está assumindo uma postura, você está adotando um ethos, você está construindo um lugar de fala e um modo de relação com aquele seu objeto. Então, a ética do retraduzir é uma ética da coexistência, é uma ética do acréscimo e não uma ética da substituição ou uma ética da originalidade. Por isso é um ethos muito atravessado por questões históricas, por questões culturais. Espero ter respondido a sua pergunta. A Catarina, partindo dessa discussão entre aqueles que visam se aproximar mais do texto fonte ou do público alvo, essa discussão entre o sourcier e o ciblista, o sourcier é aquele que se dedica à fonte e o ciblista é aquele que se dedica à língua de chegada. Ela se pergunta se a retradução, pelo fato de olhar para essas especificidades num certo modo de funcionamento do texto, ele estaria mais próxima de uma perspectiva do texto-fonte. Eu acho que não. Eu acho que a retradução está mais próxima de uma perspectiva das teorias da recepção. E nesse sentido, então, mais próximo do texto meta, porque o que interessa na retradução são os modos de circulação de um determinado texto num determinado contexto. Então, nesse sentido, ela estaria mais próxima de uma discussão vinculada a questões da recepção e do sistema literário de chegada. E a última pergunta, uma pergunta muito bonita da Ana Magda, uma pergunta sobre o kairós, né, esse kairós, esse momento fortuito que faz com que aquela tradução seja possível e aconteça, e que é um dos pontos que costuma ser bastante criticado no trabalho do Antoine Berman. E ela, Ana Magna, diz que o problema é que a gente está lendo o kairós numa perspectiva ocidental, que seria a perspectiva de entender o kairós como um encontro fortuito. E ela diz que a gente pode ler o kairós numa perspectiva mais asiática, mais oriental, e pensar esse kairós como o momento da colheita, ou seja, o resultado de todo um processo que vai se acumulando. E eu acho que realmente a Ana Magda teve um grande insight aí, e acho que ela deveria escrever um artigo sobre isso, porque, de fato, dependendo da cultura, a partir de onde você olha o kairós,
você pode dimensionar a sua crítica a esse conceito de um modo ou de outro. Então, eu entender o Kairos como colheita é algo bastante produtivo e novo no modo de ler esse conceito na maneira como ele é pensado pelo Berman, e eu achei muito perspicaz esse modo de olhar, esse deslocamento que se produz a partir de uma outra referência cultural. Então é isso, meus caros. Desejo a vocês todos uma ótima continuação, muita saúde, que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem, que estejam todos em casa, devidamente protegidos e conversando também com os colegas. Surgiu essa ideia de nós fazermos um encontro online na semana que vem, no dia 6, para que a gente possa, nesse momento, fazer um balanço juntos e ver onde é que estão as dificuldades, os pontos, tirar mais algumas dúvidas e, eventualmente, até pensar na possibilidade de reorganizar a segunda metade do curso em função daquilo que for trazido para vocês. Então, pensem, vejam as dificuldades que vocês estão encontrando, tragam sugestões caso vocês tenham identificado algum aspecto do nosso encaminhamento que não esteja satisfazendo vocês, ou que possa ser incrementado e aperfeiçoado com a ajuda de todos, tá bom? Ótima semana para vocês, um abraço.